Bom, hoje o assunto é muito interessante e eu queria que você prestasse atenção naquilo que o Espírito Santo tem falado comigo nesses últimos tempos. Nós estamos falando e eu não sei se você tem acompanhado o nosso ministério, o nosso canal, mas nós estamos falando muito sobre a questão do equilíbrio, do entendimento da alma, dos pensamentos, daquilo que nós estamos imaginando acerca mesmo de nós mesmos, né? Naquilo que nós pensamos, de como nós pensamos, de como nós conduzimos a nossa vida, de como nós andamos. E hoje, como nós estamos em setembro, né, e em setembro nós falamos, né, até o pessoal chama esse mês de setembro amarelo, né, que se fala muito sobre a questão da depressão, em questões emocionais, e eu gostaria muito de falar com vocês sobre essa questão, em como nós pensamos acerca de nós mesmos. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz dessa maneira para mim e para você: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um de vós, ou a cada um dentre vós, que não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenham uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha só que coisa interessante que Paulo fala para nós, gente. Paulo está dizendo que nós precisamos ter sobre nós mesmos uma autoimagem, uma autoavaliação, um pensamento acerca de nós mesmos equilibrado, moderado, segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, segundo aquilo que Deus nos proporcionou, com a medida da fé com a qual Deus nos deu. E é interessante que nós falarmos sobre essa questão, é interessante a gente falar sobre isso. Por quê, queridos? Porque hoje em dia nós temos uma discrepância, duas vertentes. Ou nós pensamos muito acerca de nós mesmos e nós nos achamos além do que nós devemos, ou nós pensamos acerca de nós mesmos muito abaixo daquilo que nós deveríamos, e então nós mesmos nos menosprezamos ou vivemos através da autopiedade, ou através daquela questão de ai, coitado de mim, porque eu sou assim, porque eu sou pobre, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. Hoje em dia nós temos essas duas vertentes, essa contraditoriedade, né? Um são tantos e outros são tão poucos. E exatamente nesse tipo de pensamento que nós precisamos começar a pensar e a colocar, né? A submeter a nossa mente, a nossa forma de pensar, segundo a forma de pensar de Cristo, segundo a forma de pensar de Deus. Precisamos compreender que Deus é quem precisa nos mostrar quem nós somos. Porque nós mesmos, amados, na verdade, nós não sabemos exatamente quem somos. Na verdade, nós estamos subjugados e escravizados, muitas vezes, pelos desejos carnais, pelas sensações, pelas emoções, por aquilo que nós sentimos nessa carne, por aquilo que nós sentimos na nossa alma, pelas tristezas que sentimos muitas vezes, pelas alegrias que nós sentimos muitas vezes, pelas situações e pelas circunstâncias que nos rodeiam. Só que a palavra de Deus, ela nos deixa bem clara que nós precisamos viver pela fé. E viver pela fé, queridos, é viver segundo aquilo que Deus deseja que nós vivamos. É viver segundo a vontade do Pai. É submeter a nossa forma de pensar ao formato de pensamento de Deus. E é interessante que a Bíblia nos diz em quase todos os momentos sobre a questão do equilíbrio, sobre a questão de nós equilibrarmos a nossa forma de pensar, sobre a questão do espírito de equilíbrio que Deus nos deu. Olha só o que Paulo fala para Timóteo, amados, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: porquanto Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra equilíbrio, amados, ela pode ser traduzida também por autocontrole ou mesmo por domínio próprio, né? Essas palavras também podem ser traduzidas conforme aquilo que Paulo está dizendo aqui. Então nós estamos falando, nós vimos aí esses dias atrás falando sobre equilíbrio, e é exatamente nesse equilíbrio que nós precisamos andar. O problema é que Satanás, ele joga na nossa mente muitas vezes que nós somos algo que nós não somos. Às vezes ele coloca o nosso ego lá em cima, às vezes ele quer que nós pensemos, às vezes até mesmo por questão de rejeição, né? O diabo, ele quer que nós tenhamos um pensamento: não, eu preciso mostrar que eu sou tal coisa, eu preciso mostrar que eu sou assim, que eu sou assado, que eu sou rico, que eu sou bom, que eu sou desse jeito, que eu sou assado, quando na verdade eu não tenho que mostrar nada. A única coisa que eu preciso fazer é
buscar ao Senhor e ser aquela pessoa da qual Deus quer que eu seja. Da mesma maneira, muitas vezes nós pensamos, o diabo faz a gente pensar que nós não somos nada, que nós não temos condições nenhuma, que nós não temos condições de andar, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Muitas vezes, amados, inclusive na questão da depressão, muitos cristãos falam, porque depressão não é coisa de cristão, depressão não é coisa de crente, porque tristeza é muito profunda. Como assim? Como um cristão pode pensar ou sentir assim? Isso pode acontecer? Pode, porque a depressão ela não é apenas uma questão apenas racional ou uma espécie de pensamento positivo ou negativo. A depressão também pode ser causada por sintomas e por questões físicas, por questões de uma falta de hormônio ou por questões de algum tipo de doença que pode estar acontecendo no nosso corpo físico, né? Ou então pode ser algo também, uma situação, uma forma de pensamento, algo da alma. Só que nós precisamos entender, nós não somos aquilo que nós sentimos, nós não somos aquilo que nós muitas vezes cogitamos enquanto nós estamos sentindo de negativo, de ruim sobre nós mesmos, mas na verdade nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos aquilo que Deus nos diz quem nós somos, e é por isso que é tão importante nós orarmos, nós buscarmos, nós refletirmos, nós nos concentrarmos em Deus. A única maneira de nós sabermos quem nós somos está em Cristo Jesus. Somente Ele, que é o nosso próprio Criador, Ele pode revelar para mim e para você o nosso propósito, o nosso chamado, a forma de andar, a forma de pensar, a forma que nós devemos cumprir aquilo que Ele quer que nós cumpramos. E como que nós fazemos isso? Submetendo a nossa mente à mente dEle. Por isso que a palavra de Deus fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, que Ele diz assim para mim e para você que nós temos a mente de Cristo, e essa mente de Cristo é o Espírito Santo, e nós já falamos isso em outro vídeo, né? Nós falamos isso também na verdade, nós falamos isso também lá no Gotas Podcast. Se você ainda não ouviu, entra lá, Gotas Podcast. Você pode ouvir pelo Deezer ou pelo Spotify. E por lá, nós estávamos falando exatamente sobre essa questão da mente de Cristo. E nós precisamos subjugar, colocar a nossa mente a favor e à mercê e à vontade da mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? O Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Nós precisamos orar e entender que os sentimentalismos, as emoções que nós temos, não nos definem como pessoa, não nos definem como ser humano. O que nos define como ser humano é a vontade de Deus sendo expressa e acontecendo na nossa vida. Pode ser que nós estejamos tristes, pode ser que nós estejamos até sentindo vontade até de pecar, mas o que conta na verdade é o que nós fazemos, é a forma como nós realizamos, é se nós estamos fazendo ou vivendo no pecado ou não. Nós precisamos entender, muitas vezes o pecado bate a porta dos nossos pensamentos, mas nós precisamos rejeitar, e quando nós rejeitamos e nós não atuamos segundo aquilo que nós sentimos vontade de fazer, nós estamos rejeitando o pecado em nossas vidas. É assim que nós devemos andar, né? Da mesma maneira, se nós pensamos negatividade acerca de nós mesmos, se nós estamos nos sentindo mal, nós temos uma saída: orar, buscar a presença de Deus e pedir para o Espírito Santo retirar aquele sentimento de nós. Segunda coisa, se aquilo persiste, nós precisamos procurar uma ajuda de um profissional. Sim, porque não? Qual é o problema, qual é a vergonha? Nenhuma, porque muitas vezes o que nós estamos sentindo é algo físico que precisa ser tratado. E na maioria das vezes, que é o que eu costumo falar, o que você deve fazer? Abre o seu coração para alguém, fale com um líder, fale com o pastor, fale com uma pessoa que você pode falar, que você pode abrir o seu coração e dizer aquilo que você está sentindo, falar o que nós sentimos, falar o que nós estamos sentindo. É tão importante, tão libertador, amados, que nos cura. Segundo, inclusive, nós lemos em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler comigo lá? Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Quer dizer, isso significa que nós precisamos ter alguém da qual nós podemos abrir o nosso coração. E isso ajuda a nós colocarmos as nossas ideias no lugar, porque essas pessoas muitas vezes vão dizer para nós: olha, isso que você está pensando tá errado, tá fora do lugar, você precisa começar a pensar acerca de si mesmo assim, assado. Sabe, porque as pessoas veem isso em você, as qualidades que você tem são essas, as qualidades
qualidades que Deus tem acerca de você são essas. Essa pessoa muitas vezes ela vai nos ajudar a nos levantar, a nos erguer. É claro, né, gente, que nós precisamos procurar pessoas certas. E quem são essas pessoas? Aqueles que são nossa liderança, aqueles que são nossos pastores. É muito importante, porque eles vão nos ajudar a colocar no lugar, a equilibrar a nossa forma de pensar. Porque muitas vezes nós estamos pensando além do que nós deveríamos pensar. É porque eu sou muito bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós colocamos, às vezes, nosso ego lá no inflado, né? É a contrapartida, é aquilo que nós estamos falando até agora de uma pessoa que pensa negativo. Mas aquela pessoa que também pensa positivo demais também está errado. É aquilo que nós lemos agora em Romanos capítulo 12, versículo 3. Precisamos ter um equilíbrio, uma moderação na forma que nós pensamos acerca de nós mesmos. Não podemos nos achar além do que nós pensamos. Não podemos achar que nós somos melhores que ninguém, que nós temos condições de julgar as pessoas, que nós temos condições de falar do pecado dela, que nós temos condições de determinar, né, o jeito que ela deve ser ou a forma que ela deve fazer as coisas de Deus. Não. É claro que nós devemos trazer à luz a palavra de Deus, aquilo que é pecado, é claro, só que nós não podemos fazer isso, amados, com a nossa parte racional, né, demonstrando que nós temos razão, ou mostrando que a nossa forma de pensar é o certo e aquela pessoa está errada. Não. O nosso desejo precisa estar centralizado no amor de Cristo. E centralizando o nosso coração no amor de Cristo, nós faremos isso com o sentimento correto, na forma correta, na conotação correta, que é como nós estaremos falando do pecado daquela pessoa, mas trazendo e demonstrando para ela, fazendo com que ela pense naquilo de forma que ela venha melhorar, venha crescer, demonstrando que nós nos preocupamos, demonstrando que nós temos uma preocupação com ela e que o desejo do nosso coração não é mostrar que nós estamos certos ou que nós somos alguma coisa melhor ou alguém melhor, não. Mas nós precisamos mostrar para essa pessoa que ela está errada, às vezes mostrando no que nós já erramos e mostrando para ela, olha, eu errei nisso, mas olha, a palavra de Deus fala assim, assim, assado, né? Quer dizer, nós precisamos ter equilíbrio, né? A palavra de Deus fala para mim e para você também, em Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim para mim e para você: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Olha só que coisa interessante que Paulo está dizendo. A nossa forma de falar precisa ser temperada e nós precisamos ter sabedoria e discernimento de como nós devemos falar com cada pessoa, porque cada pessoa tem a sua fragilidade, o seu problema. E o nosso intuito, amados, não é bater de frente ou confrontar as pessoas para que elas se sintam confrontadas, mas o nosso objetivo sempre tem que ser falar com as pessoas com temperança a fim de que elas se transformem. Se a forma com a qual eu vou falar vai trazer problema, vai confrontar de uma maneira que ela não vai entender, então nós precisamos compreender melhor como nós devemos falar com essa pessoa, a fim de que ela cresça, porque o ponto crucial, a forma correta, o objetivo sempre tem que ser com que aquela pessoa mude. E se a forma que ela vai mudar é falando com ela de uma maneira mais tranquila, mostrando os nossos erros em primeiro lugar para mostrar que ela está errada também, ótimo, porque ela vai ver que nós não estamos querendo ter razão ou querendo mostrar uma altivez, mas o nosso desejo, o nosso intuito é fazer com que aquela pessoa cresça, com que aquela pessoa entenda que ela precisa melhorar em alguma área, em alguma parte. Amém? Então nós precisamos ter em nossas mentes: eu preciso ter espírito de equilíbrio, eu preciso equilibrar as minhas emoções, não pensar além do que eu devo acerca de mim mesmo e não pensar acerca de mim mesmo, mas eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para minha vida. E como eu sei disso? Através da palavra de Deus, através da oração, da busca, né, pela vontade do Pai e através de uma sede, de uma fome pela presença e pela vontade de Deus. Eu achei muito interessante esses dias que eu vi uma frase de John Piper, né? E essa frase de John Piper, ela fala assim, que é muito interessante para aquilo que nós estamos dizendo aqui. A marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, mas é a fome por Cristo. Então, a fome por Jesus, a fome por Deus, nos faz procurar saber
o que Jesus faria em nosso lugar e como Jesus faria em nosso lugar, como Jesus agiria em nosso lugar. Lembrando que Jesus era manso, humilde de coração, mas também quando precisava falar com palavras mais ríspidas, ele também falava, só que ele falava demonstrando amor, demonstrando, entendendo o como ele deveria falar com cada pessoa. Né? Então, com cada pessoa nós devemos dar uma resposta de maneiras diferentes no formato do qual Deus nos mandou falar ou fazer. Por isso que é muito importante nós termos sensibilidade no espírito. Por isso que é muito importante nós procurarmos saber a vontade do Pai acima de todo e qualquer coisa. Amém? Eu espero que você hoje saia compreendendo aquilo que nós estamos falando com você, né? Eu espero que você tenha em seu coração o entendimento de que você não pode deixar que as suas emoções tomem conta de você, a ponto de você achar que você é melhor que os outros e nem a ponto de achar que você é pior que os outros, mas que você tenha um equilíbrio acerca de si mesmo, mas que você tenha equilibre a forma do qual você pensa acerca de você mesmo. Amém? Isso é muito importante. Nós precisamos colocar o nosso ego, colocar as nossas vontades, colocar a nossa mentalidade, nossa forma de pensar, né? Submetidas à vontade do Pai. Assim como diz em Tiago, né? Submetam-se, pois, a Deus, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, submetendo a nossa mente, o nosso coração em Deus, amados, o diabo ele não vai conseguir intervir em nosso coração para jogar tentações que vão fazer com que nós caiamos no pecado. Amém? Isso é muito, muito importante. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida. Amém? E que essa palavra seja enriquecedora para você. E se você foi edificado por essa palavra, eu peço para você, comente aqui embaixo nos comentários, diga aquilo que o Espírito Santo falou com você. Se você que deseja acrescentar algo, acrescente. Fale que, olha, Caio, eu senti isso aqui também. Deus falou comigo nessa área. Para nós é muito importante o seu comentário, né? Faz toda a diferença e nós lemos todos, né? E eu gostaria também que você curtisse esse vídeo para que ele tenha visibilidade cada vez maior. E eu também vou pedir para você, siga-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? @chuvaocedentes. Siga-nos também aí no Deezer, no Spotify, como eu falei aqui durante o vídeo, né? Siga-nos lá, você vai estar ouvindo aí o nosso podcast, Gotas Podcast, procure lá no Deezer e no Spotify. E é isso, amados, esteja conosco, compartilhe esse vídeo para a maioria das pessoas que você puder, para que essas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, assim como você foi alcançado através desse vídeo, e esse vídeo tenha edificado você. Amém? Porque o meu desejo, o meu intuito é levar chuva aos sedentes e que o seu coração também esteja pronto para levar chuva a quem tem sede. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Até mais.